Oi pessoal, aproveitando esse tema do último vídeo, né, sobre as voltas aulas, outra coisa também que eu ficava curiosa é porque, assim, uma das coisas, né, que mais pesa nessa mudança da gente Brasil-Portugal, ou que seja Brasil, qualquer outro país, é aquele sentimento de que existe um lugar melhor para a gente criar os nossos filhos, onde tenha mais oportunidade, mais segurança, mais lazer, mais tudo, além do que o nosso país. Então a gente se baseia no que a gente imagina e não naquilo que a gente tem certeza. Então, assim, o meu filho, ele fez apenas 1 mês e meio de 5º ano aqui. Lembrando que ele não tinha visto nada do 5º ano no Brasil, porque ele nem chegou a ir à escola, né, esse ano de 2022. E chegando aqui, como é obrigatório pela idade dele estar na escola, ele fez 1 mês e meio, ou seja, ele pegou o fim de um ano que ele nem nunca tinha visto. E as matérias também são bem diferentes. E pronto. Então, nas últimas semanas foi feito os testes finais. Ele fez mesmo porque ele estava em sala de aula, mas isso não valeria nota, até porque como ele vai iniciar o 5º ano agora, em setembro, ele não poderia ter nota, porque se fosse lançado nota, ele tipo ia para o 6º ano. Então não pode. Eu tinha até pedido se ele podia também fazer essa adaptação na 4ª série, né, no 4º ano. Só porque o 4º ele já tinha concluído no Brasil, então ele não ia ficar tão deslocado. Mas eles me explicaram que não era possível, porque como não ia ter nota, ele ia ter que, tipo, repetir o 4º ano em setembro. Como ele concluiu, o ideal era ele ficar mesmo nessa adaptação já no 5º e começar o 5º agora. Então, já que é assim, eu concordei. E eu tenho aqui os testes finais que ele fez, embora não valia nota, não valia nada. O intuito também não é dizer se ele é inteligente, se ele não é, se a matéria que o filho de vocês tem ou não tem, não é isso. O intuito mesmo é mostrar apenas o que ele viu nessa escola. Não sei se todo Portugal é assim, mas ele estava na escola de Gualtar, aqui em Braga. Eu conversei com algumas pessoas que me disseram que lá é muito bom. E fica o que ele disse e me disse. Pessoas diziam, é no 5º ano que eles iniciam inglês, mas com base nos testes a gente vai ver que não é bem assim. Então, eu até estava conversando com uma amiga, ela também, o filho vai estar no 5º ano, e ele lá também nunca teve inglês. E ela tava falando, mas quando começar as aulas ele começa. Eu falei, olha, meu filho tem uma ideia mínima de inglês, porque joga online, e ele nessas férias, todos os dias, ele estuda alguma matéria, inclusive inglês, com vídeos do YouTube mesmo. Porque a gente viu que o buraco é mais embaixo. Então, claro, vai começar as aulas, a escola vai ter reforço, vão saber que ele acabou de chegar, vai ser visto com outros olhos. Mas eles não podem permanecer por muito tempo sendo mediano, né? Eles têm que estar entre os melhores da turma, porque daqui a pouco isso é o que leva para a universidade. Então é necessário ter as melhores notas mesmo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora um pouquinho das provas e depois vocês me dizem aí no comentário se vocês acham que tá igual, se tá muito diferente, se tá surreal de diferente, se vocês dariam conta de fazer essas provas ou não. Eu confesso que algumas questões eu achei nível Enem, então assim, não sei se eu tô muito atrasada, né, se eu não tô intelectual o suficiente ou se de fato realmente é muito puxado. Vamos lá conferir. E inglês, que isso no Brasil ele não ia ter mesmo, seria só lá para o ensino médio. Então, em inglês, ele disse que teve um áudio. Depois, olha, a prova, as perguntas e as respostas são todas em inglês. Eu não sei nada de inglês, gente, então é sério. Nem que eu quisesse, eu conseguiria ajudar ele a resolver qualquer coisa. Até porque também eu nem escutei o áudio que foi passado. Então, ele disse que o áudio, ele conseguia perceber alguma coisa, que falava de uma pessoa careca e tudo mais, mas ele não sabia quem era, quem cortou o cabelo da pessoa. Então, ele sabe algumas palavras, como eu disse, solta, por conta dos jogos online. Então, aqui as perguntas, eu não sei nem ler inglês, então não adianta. Mas essa foi a prova. Depois aqui tinha um texto. E aí aqui diz, ela deixou o recado que era para ele usar como modelo, mas teria de falar de ti, ou seja, ele tinha que usar esse modelo e falar dele próprio. Então ele não conseguiu, e aí ela perguntou, é uma cópia? A letra tá bonita, mas ela não entendeu o que ele quis dizer. E já ele, pobrezinho, entendeu que aquilo era um modelo que ele tinha que refazer um texto.
mas na verdade ele tinha que fazer um texto com base nisso, tipo no primeiro parágrafo, desenvolver isso no segundo, no terceiro e no quarto. Mas, como diz a professora, para falar dele próprio, e ele não entendeu o que era isso, porque também tá tudo escrito em inglês. Depois aqui temos outro texto todo em inglês, e aqui embaixo pedia para completar, né? Então aqui com nome, idade, uma coisa ou outra a gente sabe, que é cabelo, né? Membros da família. Eu acho que isso deve ser o hobby da pessoa, não sei, tô só supondo. E aí também ele não deu conta de encontrar tudo isso no texto. Depois a última parte da prova de inglês, tinha também essas perguntas, ele também não conseguiu. Depois de vocabulário e gramática. E por fim, é isso. Essa era a prova de inglês. Com base nessa prova, eu imagino que não é um inglês iniciado no 5º ano, gente. Não sei se vocês vão concordar comigo. Então, se as pessoas, né, trazem os filhos e pensam que talvez, né, vai começar a ensinar yellow, blue, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que isso vai ser iniciado igual a Laura, tá com 3 para 4 anos. E já na 5ª série, que a criança já tá indo de 10 para 11, já se viu muito de inglês, né? Então, esse é o nível da prova. E acho, sim, né, que o nível tá mais elevado do que aí. E, além disso, como eu disse, em alguns outros vídeos, né? Deixa eu virar a câmera. Eu estudei minha vida inteira. Fiz técnico de enfermagem, fiz técnico em estética. Fiz 1 zilhão de cursos profissionalizantes, tanto no nicho de beleza, quanto em outros nichos, como secretariado, auxiliar de contabilidade. Enfim, fiz muito curso nessa minha vida, sabe? E agora eu tenho aqui minha pasta de diplomas e vejo que, claro, é algo que ninguém nos rouba, o nosso conhecimento. Mas a nível de que isso me serviu de algo, não me serve de nada aqui. Então eu tenho que recomeçar a vida. Recomeçar como? Eu tinha meu próprio negócio, agora eu trabalho para as pessoas. Não tô, como eu posso dizer, não tô me vitimizando ou murmurando, não é isso. Eu quero dizer assim, já que alguém teria que passar por isso, por esse recomeço, né, que seja eu e não meus filhos. Então eu penso, ok, eu posso recomeçar, eu posso estudar estética de novo, que é o que eu vou fazer. Eu posso trabalhar para os outros por um tempo até eu conseguir abrir meu próprio negócio, se isso for o meu objetivo futuro, que eu ainda não sei, sério. Eu tenho vários planos, assim, na minha cabeça, então eu tenho vários caminhos a seguir. Eu tô realmente no começo. Tô começando a trilhar para que eu veja o melhor caminho a seguir aqui. Claro, dentro da área da estética, mas eu tenho outros planos também, além de ter meu próprio negócio. Enfim, então eu penso, poxa, meu filho tão estudioso, tão esforçado, será que valeria a pena ele ficar no Brasil com um talento em artes que ele tem incrível e ficar só guardando os desenhos na pasta, ao nível de que uma professora pediu para ele não levar caderno, porque ele terminava as atividades e ficava desenhando. Então, como os amigos pediam para ele desenhar, ela disse que estava atrapalhando isso em sala de aula, que ele não levasse o caderno mais. E ao invés de ela dizer, uau, você tem esse talento, o professor de artes cola nele, ensina ele, porque ele tem talento para isso. Então, são condutas diferentes, né? E aqui acontece isso. Então, ou seja, eu sinto que eu tô no caminho certo, né? Se era preciso recomeçar, que seja eu e meu esposo e não meus filhos, né? Então, pessoal, essa prova, aqui vem o nome da escola, né? É um relatório das atividades que foram feitas, tá vendo? Ó, do 5º ano. Depois vem o nome da criança, o número dele na lista, a turma e enfim. Agora aqui, vem dizendo que, sobre, né, o problema, quais as características da imagem obtida, porque essa é uma prova de ciências e ele estava estudando microscópios. Então aqui tem algumas informações a respeito, né, falando que é um microscópio óptico composto, que tem uma lâmina, que tem papel filtro, folha de jornal, tesoura, pinça, agulha. Algumas coisas eles falam, não é o português igual o nosso, então a gente às vezes tem alguma dificuldade de entender que palavra é aquela, mas enfim. Então aqui vem me dizendo, né, um passo a passo do que foi feito mediante essas imagens. E depois aqui vem dizendo a pergunta, o que observastes? Identifique o objetivo desta atividade. Então, ele tinha que dizer o que ele observou, com base nisso e na imagem.
Depois, a próxima pergunta. Como interpretas o resultado? E aí diz, sabendo que a objetiva usada tem um poder de ampliação de 10 vezes e a ocular tem um poder de ampliação de 5 vezes, calcula a ampliação total usada, apresentar o cálculo efetuado. E aqui, mesmo o cálculo tem que ser feito à caneta. A primeira prova que ele fez foi de matemática, eu vou mostrar para vocês. Ele fez os cálculos, a resposta era caneta, mas o cálculo lápis. E a professora diz, não se faz um teste a lápis. Então, mesmo o cálculo tem que ser feito à caneta. Então, aqui ele acertou. E a outra diz, o que podes concluir? Indica as características da imagem obtida ao microscópico. E aí, aqui também tem algumas informações. E essa aqui eu não sei muito bem o que ele escreveu, o que ela disse, mas enfim. Essa foi um pequeno teste de ciências. Agora temos aqui gramática. A mesma coisa, o nome dele. Indicar as funções sintáticas das seguintes frases. Letra A. As Marias são de uma irmã gêmea muito tranquilas. O sujeito e o predicado. A Maria Clara está irritada. Sujeito e predicado. Identifica o predicado e dentro do predicado distingue o completo direto ou indireto. Nem sempre as frases têm os dois completos, mas pode ter os dois completos. O Luiz e a Clara gostam muito de flores. Predicado, completo direto e o indireto. Gente, eu não faço ideia disso mais. Sério. E aí, como eu disse, ainda tem a dificuldade da interpretação, da formação da frase. A conjugação é toda diferente. A Maria telefonou ao João. A outra frase. A mãe da Maria ofereceu um ramo de flores à tia Joaquina. A Maria cantou a música Ave Maria. Também de gramática. Indicar as funções sintáticas das seguintes frases. Elas cantam muito alto. E aí a professora até escreveu que era quem canta. Que ele errou. Sei lá se ele acertou, se ele errou, não sei. Depois. As irmãs Brito estão cansadas. Eu e o Pedro gostamos muito de brincar. A cadela teve cachorros. Próxima atividade. Identifica o sujeito e diz se é simples ou composto. O Luiz e a Clara cantam muito bem. As irmãs Brito estão cansadas. Eu gosto muito de brincar no parque. A cadela Lia e o cão Bob estão muito apaixonados. Próximo. Agora o seguinte exercício. É a junção dos dois anteriores. Indicar as funções sintáticas e indicar se o sujeito é simples ou composto. Os alunos do 5º D e do 5º E foram a uma visita de estudo Magicland. Sujeito predicado. O Brasil tem praias lindíssimas. O sujeito e o predicado. Com relação à de matemática que eu dizia para vocês que foi a primeira, tá aqui o bilhete. Não se resolve uma prova a lápis. Então, também havia figuras, ele tinha que dizer, né, as frações, bastante fração, essa primeira parte aqui toda é fração. Lembrando que ele, né, coitado, não viu nada de 5ª série no Brasil. Aqui também vem pedindo para poder calcular a amplitude de ângulo. Depois também solucionar frações. Mais perguntas sobre frações. Determinar a parte do bolo, fração também. Probleminhas com frações. Escrever cada fração de forma de porcentagem. Depois aqui também vem um problema de fração, de porcentagem. Também aqui umas perguntas sobre os desenhos. Mas de um modo geral, gente, matemática, prova final foi isso. Fração, multiplicação, divisão, porcentagem. Como eu disse, ele não fez nada de 5ª série no Brasil, então eu nem sei dizer se tá ruim ou não o nível aqui. Agora tem um teste dramático. Então aqui ele tinha que fazer um texto. Tem algumas conjugações, algumas coisas que estão... Ela pôs aqui que essa primeira parte ficou confuso, que o 15 não podia ser 15 anos, tinha que ser 15 escrito. Enfim, né, tem alguns cortes, a gente vê que a professora de verdade leu linha por linha. E o texto continua. Aqui também não podia ter sido 30%, tinha que escrever 30%.
e finaliza aqui. E depois tem um exercício de uma página do livro. Então, ele fez alguma coisa parecendo uma carta. E é isso é uma atividade que ele fez também, tipo um trabalho de gramática. Agora, essa é a prova que não quer calar. Gente, eu sempre fui boa em química e biologia, até porque eu gosto da área da saúde. Então, eu me sentei toda bam. Tá vendo aqui? Não tem notas, ó. Toda bam, para que a gente conseguisse juntos identificar o que ele fez de errado. E sério, é difícil. Aqui diz no enunciado que a locomoção é o modo como os animais se deslocam no meio aonde vivem. Até aí, ok. Indica 2 razões que levam os animais a se deslocar. Então, essa resposta tem que dar pra gente poder formular, né? Igual eu falei com o Kaique, pode ser pela questão climática, pode ser pela falta de alimento, pode ser por um monte de coisas, né? O homem que contamina tudo, enfim. Número 2. Observar com atenção os animais 1 até o 6º na figura 1. Então, tá aqui os animais. Uma cobra, um morcego, um peixe, uma rã, uma abelha e uma tartaruga marinha. E agora me diz, atribuir a cada característica um dos animais representados na figura. E olha o que tem escrito. Forma hidrodinâmica. Não possui membros. Possui membrana alar. Presença de várias barbatanas. Apresenta membrana interdigital. Asas membranosas com nervaduras de quitina. Membros transformados em barbatanas. Membros posteriores em forma de Z. Depois, dos animais representados lá em cima, indica um que esteja mais apto a cada um dos tipos de locomoção. Kaique errou essa de graça, porque o único que saltaria seria a rã, mas ele pôs errado. Então, salto, reptação, natação e voo. Agora, as imagens 2 apresentam o esqueleto das extremidades dos membros posteriores de alguns animais que se deslocam em solo. Identifique a que animal pertence completando os espaços C. Então, tem aqui o animal A, o B e o C. E diz que é o urso, cavalo ou gato. Então, aí tem aqui as frases. Ele não conseguiu perceber muito bem. Depois, número 4, refere a uma adaptação do corpo da gaivota à locomoção na água. E aí ele tinha que escrever. Depois, 2 adaptações do corpo da gaivota que lhe permitem a locomoção no ar. Essa ele acertou. Depois diz que os bichos e as patas das aves são estruturas corporais adaptadas à procura de captação de alimento. Então, aqui também ele tinha que ver algumas informações, essa também ele acertou. Aqui diz, representa as frases de desenvolvimento da borboleta. Tinha que completar o que é larva, ninfa, borboleta e o ovo. Depois, que nome tem o conjunto de transformações por que passam as borboletas. Ele não lembrou da metamorfose. Depois a gente vem aqui para observar com atenção os animais representados abaixo. Depois aqui me pergunta, utilizando os números dos animais representados, indicar um que migra para outra região onde os fatores de meio são mais favoráveis, obtém a água a partir de suas reservas de gordura, vive principalmente em ambientes com pouca luz, hiberna devido ao frio e à falta de alimento, habita no deserto e tem revestimento impermeável, possui a capacidade de liberar bastante calor pelas orelhas, estiva durante a estação quente e seca. Depois, identificar o fator abiótico responsável pelas adaptações representadas nas imagens pelos números 2, 6 e 7. Depois, refere qual a diferença entre hibernação e estivação. Essa também ele conseguiu fazer. Essa ele disse que não teve tempo de fazer, mas aí aqui em casa perguntando ele soube dizer. Aqui tem 2 figuras, né? Uma de uma floresta e uma de uma seca. E aí manda observar. Depois pergunta em qual dos meios, A ou B, existe maior biodiversidade de animal e pedindo justificativa. Depois assinar com X as medidas de proteção da biodiversidade. Depois identificar como verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir, também com relação a isso. Aqui também continua, temos outros animais. Identifica o regime alimentar de cada um dos animais. Pato, gazela, corvo e leão marinho. Quando se erra aqui, não pode usar corretivo nem no caderno, tem que fazer essa rabisqueira e escrever de novo. Eu até comprei um corretivo, mas falaram que não pode. E aí aqui vem dizendo um texto sobre a figura, né, falando do leão. E aí vem pedindo, podemos afirmar que os leões apresentam dimorfismo sexual? Copia uma expressão do texto que justifique sua resposta. Os leões apresentam... Circunda a letra da opção correta. Reprodução assexuada ou sexuada. Justifique sua escolha. Oi, bebezinha.
Nossa, que linda! Depois, continuando. Explique a importância da reprodução na vida dos leões. Circular a opção correta. Aí vem dizendo se eles são carnívoros, herbívoros, insetívoros ou frugívoros. Espera aí, Laura, não rasga. Nestes felinos, a fecundação é porque ocorre quando o espermatozoide se une ao óvulo do corpo da fêmea. Aí aqui ele também acertou, que era interna e dentro. Eu achei muito bonito. Você achou bonito, filho? Daqui uns dias você vai pra escolinha também. Agora aqui me diz que o leão, quanto ao desenvolvimento dos embriões, é um animal. Aí tem as opções, depois mostra aqui também duas figuras. E as perguntas a seguir são relacionadas a isso. E aí vem dizendo aqui para fazer a correspondência entre as figuras a figura 5, né? E os termos que se seguem. Então vem dizendo se é canino, se é incisivo, molares e barra ou diastema. Depois pergunta, usando as letras dos esquemas, identifique a imagem que pode representar a dentição do leão. Essa também é que eu falei pro Kaique, tava fácil, né? Porque aqui os dentes estão dentro e aqui estão fora. Mas ele não conseguiu raciocinar por este lado. Próxima pergunta. Completar a ordenação das etapas do comportamento alimentar do leão. Aí vem dizendo descoberta, ingestão, captura, tensão e aproximação. E aqui uma imagem também para ajudar. Um leão tentando pegar uma zebra. Depois aqui vem dizendo sobre o pavão. Refere-se ao nome que se dá aos comportamentos efetuados pelo pavão macho para atrair as fêmeas para o acasalamento. Depois, embaixo. De que sinal se refere o macho para atrair a fêmea? Em cada uma das frases seguintes, riscar a expressão incorreta. Ele também conseguiu desenvolver alguma coisa. Agora, outra prova. Deixa eu ver, essa daqui, teste de compreensão oral. Tá dizendo que tem que ler com atenção, ouvir uma primeira vez a reportagem, responder o questionário, depois ouvir pela segunda vez para verificar as respostas. Bom, como a gente não tem acesso ao áudio que foi passado, é um pouco difícil a gente saber a resposta certa. Mas as perguntas seriam Francisco Lobato, e aí fala que começou a treinar, ele tinha marcado essa, mas não. A resposta certa que foi o primeiro português a vencer. Alguma coisa aqui. A primeira intervenção de Francisco Lobato revela. A segunda intervenção de Francisco Lobato refere-se. Uma das regras desta regata é... Gente, é sério, muito difícil. O percurso previsto é o seguinte. Aqui é de um endereço. O que eles aprenderem aqui tem serventia para a vida toda, né? Não só aqui, como em qualquer lugar da Europa. A gente tendo passaporte daqui, depois eles podem querer e podem ir para qualquer outro lugar. Eu tenho atendido só... A gente tá falando de agosto, né? Um mês de férias. Eu tenho atendido, assim, 90% imigrantes e 10% pessoas locais. Então, o tempo todo são franceses, são pessoas que estão no Luxemburgo, são pessoas da Suíça, enfim, de outros lugares, né? Até dos Estados Unidos, são portugueses que estão aqui só de férias. E eu vejo o quanto isso é normal aqui, né? Inclusive, minha primeira matéria vai ser francês no curso, eu acho ótimo, porque eu preciso mesmo do francês aqui. Coisa que, se eu comparo para o Brasil, mesmo que eu quisesse aprender francês, eu ia guardar na gaveta, porque eu ia falar francês com quem? Eu ia perder o pouco que eu aprendi. E aqui isso realmente é útil. Eu vejo que lá no Brasil eu tinha uma outra cliente de fora que iam fazer algum procedimento comigo. Aqui é o tempo todo pessoas do estrangeiro. E isso é muito bom. Eu gosto, eu aprendo outras culturas, eu aprendo outro jeito de ver a vida, eu conheço pessoas diferentes. Eu fico felicíssima de saber que tem uma unha minha indo pro estrangeiro, que tem uma sobrancelha minha indo pro estrangeiro, uns cílios indo pro estrangeiro. Isso é legal demais, gente. Eu gosto disso. E são coisas que... eu já fiz o melão. Mostra o melão. Olha o melão. Uau, que melão lindo. Parabéns. Eu vejo que são oportunidades, são coisas que Portugal nos oferece que eu não teria aí. Kaique já foi pra Espanha, pra praia. E a gente estando aí, ninguém ia dizer, vou ali na Espanha, posso levar ele. Então são coisas que Portugal nos oferece.
sabe? A gente consegue fazer lazer de ir pro clube com os dinheiros que eu ganho de gorjeta, o que é outra coisa que também aqui é muito legal. Esse hábito não é todo mundo, mas existem algumas pessoas que sim, que dão gorjeta, e isso, olha, salva meu almoço. São coisas que a gente consegue fazer aqui que no Brasil não conseguiria. Então, é o que eu tenho visto e já vi em vários canais quando eu tava aí também assistindo, e eu vejo que na prática é assim, que realmente, gente, é melhor passar dificuldade em algumas coisas aqui do que aí. Aqui, passando dificuldade, a gente consegue comer framboesa, consegue comer pêssego, consegue comer uva, consegue comer uma pizza, consegue comer um McDonald's, coisa que quando a gente está realmente em dificuldade no Brasil, a gente não consegue fazer isso. Por que que aqui consegue e aí não? Porque aqui as coisas em nível de preço são idênticas. Então, se for para mim comprar, por exemplo, a banana, que é R$1,19, e o pêssego, que às vezes está R$1,99, a diferença não é tão grande assim. Dá para comer os dois. E a pizza, se a gente for comprar lá no Pingo Doce, é R$2,29 mais ou menos. Então, também tá por aí. Ou seja, tudo que eu citei aqui é mais ou menos isso, entre 1 e 2 euros. Então dá para se ter sim com dinheiro de gorjeta. E no Brasil isso é diferente, a gente não tem gorjeta para comprar pêssego e comprar pizza e ir para um clube, até porque a cultura do Brasil, eu vejo que desde que nós fomos explorados, tem essa cultura de exploração, né? Foram aí explorar os índios, explorar as nossas riquezas, explorar tudo nosso foi explorado, e essa cultura de exploração permanece. Então, normalmente, as pessoas querem desconto, elas querem uma coisa boa pagando de graça. É sempre isso, né? Se eu fizer isso e isso, quanto que eu tenho de desconto? Sempre tem essa sensação de exploração, entende? É enraizado na cultura brasileira. Não tô generalizando, não precisa de ficar vindo em comentário e dizer que eu tô errado ou que eu tô certo. É só o meu ponto de vista. Ah, quer dizer que então aí não é explorado? Aqui também tem exploração, né? A gente vê brasileiros que relatam isso. Ah, só eu fazia faxina no trabalho porque tinha um preconceito porque eu era brasileiro. Todo canto do mundo tem? Tem. Mas eu espero que vocês tenham maturidade de ouvir o que eu tô dizendo com um filtro e absorver o que eu tô querendo pontuar. Então, assim, numa balança esses 4 meses, você faria de novo, Camila? Você largaria tudo e recomeçava? Sim. E como eu disse, assim, eu tenho certeza, sabe? Na hora que a Laura e o Kaique estiverem mesmo ingressados já nessa rotina educacional do país, de escola, de tudo, eu tenho certeza que eu vou vir gravar para vocês e dizer, gente, é para isso que eu vim. Olha, meus filhos já estão falando outros idiomas, seja inglês, seja francês, seja português de Portugal. Eles estão podendo viajar, a gente pode ir para a França, pode ir não sei para onde, coisas que aqui é possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Meu canal não é um canal de ilusão, de truques de mágica, de blá blá blá. Eu gosto sempre de trazer para vocês a realidade, porque às vezes a gente fica daí vendo, isso é barato, isso é barato, isso é barato, isso é possível, isso é não sei o quê. Mas na hora que vocês estão aqui, tem coisas boas e tem coisas ruins. Então a gente precisa dizer, precisa mostrar. É como eu tô dizendo, eu tô indo porque eu quero que meu filho estude, ok. Mas e aí, você está preparado para ajudar o seu filho a estudar? Está preparado a pôr vídeo no YouTube para o seu filho conseguir acompanhar o nível de escola daqui? Ou você vai sair para ir trabalhar e vai largar ele e ele se vira? Então a gente precisa, gente, imigrar com muita consciência, com muita responsabilidade, sabe? A gente precisa pensar, refletir, ver se a gente de verdade é essa pessoa, a gente está preparado para passar por isso, sabe? Principalmente nós mulheres, porque o homem vem com aquele intuito, eu trabalho e ponho comida dentro de casa. E muitas das vezes ele sozinho não aguenta. Então a gente tem que vir para somar no financeiro. Mas e aí tem a dinâmica da casa, a dinâmica das crianças, a dinâmica do nosso trabalho e temos nós. Eu tenho que parar para ajudar o Kaique a estudar e ajudar ele a encontrar vídeos no YouTube, porque senão ele não vai dar conta. Né? Eu tenho os clientes que são super exigentes e são técnicas e formatos de trabalhos diferentes do que eu fazia há 7 anos, então eu tenho que reaprender a trabalhar. São produtos diferentes que eu tenho que conhecer e aprender a trabalhar com eles. Então, a gente é tipo encurralado a situações e a coisas novas que nem sempre são só coisas prazerosas. É muito bom a gente poder ir pro clube, mas e na hora que a gente tá no trabalho? E na hora que as pessoas são ríspidas no jeito de dizer? É um prazer ajudar, é um prazer saber que o que eu gravo, o que eu digo, o que eu penso, acrescenta para as pessoas. Um grande beijo, pessoal!